Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira, dia 21 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Continuamos a ouvir a palavra de Deus com a ajuda do Evangelho de São Marcos. Um evangelho com uma inquietação bem clara. Descobrir quem é este Jesus de Nazaré. Marcos foi nos oferecendo com seus textos a reação de diferentes personagens perante Jesus. Os doentes, os discípulos, os escribas e fariseus. Hoje nos pede diretamente a nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Certamente os que nos chamamos cristãos temos o dever fundamental de descobrir a nossa identidade, para dar testemunho da nossa fé, dando bom exemplo com a nossa vida. Este dever urge-nos para poder transmitir uma mensagem clara e compreensível aos nossos irmãos e irmãs, que podem encontrar em Jesus uma palavra de vida que dê sentido a tudo que pensam, dizem e fazem. Mas este testemunho deve começar sendo nós próprios conscientes do nosso encontro pessoal com Ele. São João Paulo II, na sua carta apostólica Novo Milênio Ineunte, que quer dizer novo milênio que se inicia, escreveu-nos: o nosso testemunho seria enormemente deficiente se não fôssemos os primeiros contempladores do seu rosto. São Marcos, com este texto, oferece-nos um bom caminho de contemplação de Jesus. Primeiro, Jesus pergunta quem dizem as pessoas que Ele é. E podemos responder como os discípulos: João Batista, Elias, um personagem importante, bom, atraente. Uma resposta boa, sem dúvida, mas ainda longe da verdade de Jesus. Ele pergunta-nos: e vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta da fé, da implicação pessoal. A resposta apenas a encontramos na experiência do silêncio e da oração. É o caminho da fé que recorre Pedro e o que devemos também nós fazer. Irmãos e irmãs, experimentemos desde a nossa oração a presença libertadora do amor de Deus presente nas nossas vidas. Ele continua fazendo aliança conosco, com signos claros de sua presença, como aquele arco posto nas nuvens prometidos a Noé. Estamos hoje exatamente no coração do Evangelho de Marcos. E de novo aparece o tema da identidade de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem uma identidade rica e misteriosa, que desde o início ao fim o evangelista Marcos quer revelar gradualmente a todos nós. O texto de hoje, neste capítulo 8,
contém a resposta radiante de Pedro, que se destaca das opiniões correntes entre a gente. As grandes figuras religiosas do passado são superadas, visto que Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo. Na sua simplicidade e brevidade, Marcos condensa a revelação de Jesus nas palavras de Pedro: Tu és o Messias. Para Marcos, Jesus entrou numa etapa nova, deixa as multidões da Galileia, quer dedicar mais tempo à formação dos seus discípulos e começa com a revelação de sua dupla identidade de Messias e de servo sofredor. Duas realidades incalculáveis pela mente humana por si mesma. Pedro, com dificuldade, consegue acolher a verdade de Jesus, Messias Cristo, mas tropeça totalmente na realidade do Messias servo, que devia sofrer muito, ser morto e ressuscitar. Pedro arma-se, inclusive, em mestre de Jesus, repreende-o por aquele tipo de discurso, a ponto de Jesus o censurar duramente, convidando-o a tomar o lugar que lhe compete. Atrás de Jesus, o discípulo caminha atrás do mestre, segue os seus passos sobre o tema do sofrimento e da cruz. Pedro, prisioneiro da mentalidade corrente, pensa segundo os homens. Só mais tarde, quando vier o Espírito, chegará a pensar segundo o Espírito de Deus. Tu não compreendes segundo Deus, mas segundo os homens. É a advertência severa de Jesus a Pedro e aos discípulos de então e de todos os tempos. Uma advertência que petrifica qualquer forma de religiosidade acomodada e retórica. Um convite desconcertante a percorrer o caminho estreito da humildade e da austeridade. Deixar de pensar apenas em si mesmo como pensamento humano e pensar como Jesus, pensar como Jesus. A todos, um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.